Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Boa noite, igreja. Graça e paz. É bom adorar ao Senhor? É bom adorar ao Senhor? Amém, amém. Muito bom exaltar e expressar aquilo que realmente Deus tem feito na nossa vida através da nossa adoração, através do nosso louvor a Ele, o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Devemos fazer isso sempre, no carro, em casa, momentos juntos, na célula, qualquer tempo, em qualquer momento, é tempo de louvar ao Senhor, de adorar o Deus Todo-Poderoso. Como foi sua semana? Tudo bem? Está gostando do friozinho que está chegando? Pastor, mas está frio e o ar está ligado, Está ligado em 24 graus, ventilação mínima possível, porque nós estamos várias pessoas reunidas, então é saudável que o ar esteja ligado. Se você tem um friozinho, traz um casaquinho, mas para você saber, está em 24 graus, não precisa orar abençoando os cooperadores, tá? É uma direção que a gente dá para eles, porque o ambiente não pode ficar sem a renovação do ar. Então, só para você saber sobre isso. Mesmo no inverno a gente deixa ali ligado, baixa, às vezes a gente sobe um pouquinho para 25, mas para você estar também num lugar gostoso e também livre de qualquer outra coisa. Uma mente transformada. Sua mente tem sido transformada nesses dias? A sua mente tem sido transformada nesses dias? Então mete a mão na sua cabeça aí, já que você não respondeu. Comece a orar pela sua mente agora. Diga: Senhor, traz a tua transformação sobre a minha mente. Ora, pessoal, não sou eu que vou orar não. Ora você, ora pela sua mente, coloca a mão na sua cabeça e diz: Senhor, toda a tua palavra venha transformar a minha mente. Senhor, nós cremos na tua palavra, cremos no poder que é na tua palavra. Por isso, Pai querido, que nessa noite, mais uma vez, não seja uma informação que recebemos, mas seja, Senhor, a revelação da tua palavra, que venha penetrar mentes e corações, e possamos sair daqui mais uma vez, com uma experiência poderosa da tua palavra sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma mente transformada. E hoje eu quero refletir com você acerca de entendimento. Entender tudo isso que Deus tem nos levado a experimentar, entender a sua palavra, entender o seu direcionamento, entender aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Mas, da perspectiva de que isso vai quebrar muitos paradigmas, em virtude da nossa cultura, que o entendimento é uma experiência. Repita isso comigo: o entendimento é uma experiência. Mais uma vez, bem forte: o entendimento é uma experiência. E a nossa frasezinha desta noite é: precisamos pedir para ter uma experiência daquilo que cremos. Precisamos pedir para ter uma experiência daquilo que cremos. Você já teve uma experiência que realmente você, ao contar para as pessoas pudessem expressar, de uma forma espantosa: uau, mas foi tudo isso que você experimentou? Você já teve uma experiência assim com Deus? Você já teve uma experiência assim com Jesus? Você já teve uma experiência assim com o Espírito Santo? Olha o que essa frase está dizendo: precisamos pedir para ter uma experiência daquilo que cremos. Você crê em Deus, você crê em Jesus, você crê na Trindade e no Espírito Santo. Quantas experiências você já teve com eles? Quantas experiências você já viveu com eles? Quanto você já experimentou da parte de Deus na sua vida? O quanto você tem de coisas para contar? Muitas vezes nós temos muitos testemunhos para contar acerca de coisas que nós vimos ou ouvimos na vida das pessoas.
Isso é válido, isso é bom. É muito bom testificar daquilo que Deus faz. Mas deixa eu trazer algo ao seu coração. Nenhuma experiência sai com tão autoridade da nossa boca, do nosso coração, do que aquelas que nós vivemos. Do que aquelas que aconteceram conosco. Nós fomos aqueles que experimentaram aquela situação. Como eu disse, é muito bom em todo tempo, em qualquer circunstância, quando estou compartilhando com alguém uma determinada coisa, lembrar do testemunho, de um testemunho de alguém que eu conheço e encaixar naquilo. Exaltar a Deus, honrar a Deus, louvar a Deus sempre é muito bom. Mas a experiência que Ele quer nos levar a experimentar é pessoal. Também. Porque isso traz muito mais autoridade quando nós declaramos e quando nós falamos a respeito. Por isso precisamos pedir para ter uma experiência daquilo que cremos. Eu creio que Jesus pode fazer determinada coisa. Peça ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Senhor, eu quero ter uma experiência com relação a isso. Eu quero provar disso. Eu não quero apenas ler letras, ler versículos bíblicos que falam disso. Eu já creio nisso. Isso me levou a crer, mas eu quero experimentar. Eu quero experimentar. Sabe, queridos, renovar a mente não é meramente ler palavras. Renovar a mente não é meramente ler palavras em uma página ou ter um momento de revelação sobre um versículo específico. Não é apenas isso. Isso é considerado renovação de mente em muitos lugares. Muitas pessoas acham que renovar a mente é isso. Mas na melhor das hipóteses, isso é apenas a metade do caminho. Isso é apenas a metade de uma equação. A renovação, ela vem à medida que a revelação nos leva a uma experiência com Deus. A uma experiência com Deus. Eu vi aqui, quando eu estava lendo a palavra, isso veio e você ficou no meio do caminho. Não houve uma continuidade, não parou por ali, você não experimentou, você não teve a experiência que aquilo estava falando com você, que aquele texto, ou que aquele sonho, ou que aquela visão, seja lá o que for. Você pode ter um momento de inspiração enquanto lê a Bíblia, ou enquanto ouve uma ministração, ou enquanto ouve uma música, enquanto ouve uma adoração ao Senhor, mas sem dar o próximo passo para ter uma experiência, o processo é paralisado. O processo é paralisado e não há renovação. E muitas vezes o maior problema nosso é justamente que nós paramos aí, por uma série de circunstâncias, por uma série de situações. Jesus coloca isso do seguinte modo em João capítulo 5, 39 e 40. Esse texto ilustra claramente isso. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. É um contrassenso. Então muitas vezes nós vamos até um determinado ponto, né? Mas isso é apenas a metade daquilo que Deus está revelando, daquilo que Ele está falando. E esse versículo ele traz claramente que a revelação ela vem a nós para nos levar a um encontro com Deus, a experimentar algo da parte de Deus. E se isso não acontecer, ela apenas nos torna mais religiosos. Ela apenas nos torna cristãos legais, bacanas, né? A gente é um povo que é legal, que ora ao Senhor, que vai à igreja, que vai aos cultos, que está na célula, mas
Deus está falando assim: filho, não é só isso. Filho, não é só isso. Filha, não é só isso. Eu quero mais, eu tenho mais para a sua vida. Sabe, queridos, a revelação nunca é dada para aumentar o nosso conhecimento mental. Ela não tem esse propósito. Porque nós temos uma dificuldade com algumas coisas e nós vamos do 8 ao 80 de uma forma muito rápida. Nós começamos a ver algumas esquisitices, nós começamos a ver algumas coisas por aí ao ouvir, e aí a gente joga tudo aquilo fora porque alguém deturpou, porque alguém buscou errado, porque alguém pegou aquilo que Deus deu e trouxe para si e fez dele algo realmente a ser reverenciado, e daí nós deixamos tudo de lado, aquilo que realmente importa. A revelação, ela nunca é dada para aumentar o nosso conhecimento mental. O conhecimento é, na melhor das hipóteses, uma consequência daquilo que nós estamos experimentando da parte de Deus. Mas é dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele. Sabe, queridos, para renovar a mente não devemos apenas pensar de modo diferente. Porque os pensamentos, eles vão e voltam, e hoje é e amanhã não é. Então nós não devemos apenas pensar de modo diferente, mas viver de modo diferente. E o viver de modo diferente passa por uma mente transformada. Passa por uma mente transformada, uma nova experiência. Uma nova experiência de revestimento do poder do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo em nós. Quando Deus nos revela alguma coisa, nós precisamos colocar isso, precisamos pôr essas coisas em ação. Na segunda-feira eu levantei claramente, logo cedo Deus me despertou com um direcionamento para alguém, e eu fiquei preocupado de esquecer os detalhes daquilo. Sabia que naquele momento essa pessoa ainda estaria dormindo, né? Ainda não teria levantado, porque conheço os seus afazeres, conheço, né, o seu dia a dia, e gravei um áudio para a pessoa e enviei. Eu podia ter ficado apenas no sonho, eu podia ter ficado apenas naquilo que Deus trouxe à minha mente, achando que, isso é coisa da minha cabeça, e tantas justificativas que muitas vezes colocamos para não dar o próximo passo, para não ir adiante, para não experimentar aquilo que Deus tem. Se nós não agirmos, se nós não colocarmos essas coisas em ação, perderemos o poder e a oportunidade que a revelação está oferecendo, que ela está nos dando. Olha como Jesus nos advertiu acerca disso em Mateus 13:19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. O direcionamento, querido, você já tem. Quando essas coisas acontecem, o direcionamento você já tem. Deus já trouxe à sua mente. O que Deus vai fazer, a outra parte, é o plus. É o plus. Mas você só irá saber o que Deus vai fazer se der o próximo passo. E o nosso problema está aí. O nosso problema é que nós queremos ter uma visão completa da coisa por inteira. Isso não seria fé. Isso não seria fé, isso não se chama confiança. Agora, isso tem uma explicação. Nós somos de uma cultura onde o entendimento, ele é racional, ele é cognitivo. E nisso se explica muita coisa. A revelação do reino, geralmente ela é dada com uma semente, né, viva, colocada, de outro mundo, que carrega outras possibilidades.
Mas o texto diz que quando uma pessoa ouve a palavra, mas não a entende, o inimigo tem livre acesso a essa semente e pode roubá-la. Esse foi o texto que nós acabamos de ler. Mas em nossa cultura, nós definimos entendimento como nada mais do que um raciocínio cognitivo, racional. Chegar a conclusões ou ter entendimento completo de algo. E aí está a nossa dificuldade com relação às coisas de Deus. Aí está a nossa dificuldade com relação às coisas de Deus. Porque quando você vai para o tema dessa reflexão dessa noite, que é o entendimento é uma experiência, na cultura oriental, que é a cultura da Bíblia, o entendimento é uma experiência. O entendimento, ele precisa ser vivido, significa se envolver com relação àquela coisa, que abrange os 5 sentidos. E a palavra grega para entendimento nesse versículo significa aprendizado que ocorre através dos 5 sentidos. Significa fazer, significa dar o próximo passo. Uma experiência mesmo a experimentarmos. A visão bíblica acerca de entendimento é muito mais do que concordar mentalmente. É muito mais do que tentar entender todas as coisas. Significa atitude, praticar na vida real. Praticar na vida real o que a pessoa veio a saber por revelação de Deus, por revelação da sua palavra. É por isso que João 3,2, os líderes judeus disseram para Jesus: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Olha o que eles dizem: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Eles reconheciam que aquilo que Jesus falava, o seu ensino, vinha da parte de Deus. E eles continuam: pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Mas o que tem aqui no meio do texto? Sinais que estás fazendo. Não adiantava Jesus apenas trazer algo da parte de Deus, palavras da parte de Deus àquelas pessoas, aqueles mestres, aquela multidão. Havia uma revelação maior que o Pai queria fazer através dele, e eles reconhecem isso. Jesus sempre deu o próximo passo. Jesus sempre deu o próximo passo. E Ele quer que nós também possamos ir nessa direção. Essa é a ordenança, esse é o direcionamento. Entender também significa submeter-se a alguma coisa antes de poder explicá-la, defini-la, descrevê-la. E essa é uma dificuldade tremenda para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Elas precisam entender, elas precisam de tudo explicadinho, nos mínimos detalhes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o entendimento bíblico, ele ultrapassa em muito o intelecto. Ele vai muito além. Não temos, tem uma frase aí: não temos fé porque entendemos, mas entendemos porque temos fé. Você pode repetir isso comigo? Não temos. Isso muda todas as coisas. A nossa forma de ver aquilo que Deus quer fazer. Entender não é requisito para obedecer. Depois que eu entender, eu obedeço. Quantas pessoas falam isso? Quantos de nós já dissemos assim, já falamos assim? Sabe, queridos, um cristão normal, um filho de Deus, um cristão genuíno, é alguém que obedece às revelações, às inspirações do Espírito Santo sem entendimento. Sem entendimento. Ele recebe aquilo da parte de Deus e ele simplesmente obedece. Hoje eu via um testemunho dado pelo Rodolfo Abrantes, e esse testemunho que ele contava não foi algo que ele vivenciou, foi algo que ele ouviu, mas ele disse que essa moça
personagem desse testemunho, ela era muito conhecida na sua igreja, no seu grupo, por não medir as consequências da direção de Deus para a vida dela. Tudo que ela recebia de revelação, de direção de Deus, ela obedecia, sem pestanejar, sem questionar. Ela simplesmente parava o que estava fazendo e obedecia. E isso, ela era conhecida assim pelas pessoas. E ela está numa rua com o seu carro e Deus diz a ela: entre nesse posto. E ela entra com o seu carro no posto. E mesmo o seu carro estando com o tanque cheio, ela obedece, ela entra com o carro no posto. Quando ela entra com o carro no posto, ao entrar naquele posto, Deus diz para ela: estacione na frente da loja de conveniência. Ela estaciona o seu carro na frente da loja de conveniência. Ela desliga o seu carro e, de novo, a palavra vem a ela: entre na loja. E ela entra naquela loja e não tem ninguém, absolutamente ninguém naquela loja. Nem o balconista, nem o caixa, nem o atendente, ninguém está naquela loja. E quando ela entra naquela loja, vem claramente a ela: vá ao terceiro corredor desta loja e plante bananeira. Você riu. Deixa eu terminar. E ela vai e obedece àquela revelação, àquela palavra que está sendo colocada na sua mente e no seu coração. E quando ela está ali plantando bananeira, ela escuta alguém abrir uma porta e derrubar vidros, garrafas, copos, e essa pessoa derruba. E ela para de fazer o que estava fazendo e olha para aquela pessoa, e é a funcionária daquela loja, que estava com algumas garrafas na mão, e ao vê-la plantando bananeira, derrubou todas aquelas garrafas do chão, e essa pessoa chorava compulsivamente. Compulsivamente. E ela vai e abraça essa moça, e agora essa moça diz para ela o seguinte: eu estava lá dentro, e eu já tinha decidido lá dentro tirar a minha vida, e eu fiz a seguinte oração: Senhor, se eu entrar na loja agora e tiver alguém plantando bananeira na loja, eu sei que Tu existes. Você está entendendo? Você está entendendo sobre o próximo passo? Existem pessoas que Deus quer tocar, existem pessoas que Deus quer fazer algo, e Ele só está esperando que eu e você demos o próximo passo. É louco, o que eu vou fazer num posto com o tanque cheio? As coisas espirituais nós não questionamos, nós não tentamos entender, nós obedecemos à direção de Deus. O entendimento geralmente se desdobra na experiência. Para entender, nós devemos obedecer às revelações e colocá-las em prática. Colocá-las em prática. Uma outra frase: a revelação nos leva apenas até a metade do caminho, a experiência nos leva até o fim. Eu não sei, eu vou passar vergonha, o constrangimento. Querido, Satanás não quer abençoar ninguém. Se Deus está colocando algo no seu coração, na sua mente, vá até aquela pessoa e diga, e fale, e ore, e abençoe a vida daquela pessoa. Abençoe. Leve ela a experimentar Deus, provar de Deus. Talvez esse seja o último dia da vida dela. E Deus está esperando que você dê o próximo passo. E Deus está esperando que você vá em direção dessa pessoa. Sabe, queridos, existem movimentos, denominações que lutariam até a morte para defender a cura divina, para defender as profecias e muitas outras práticas que elas nunca viram acontecer, que elas nunca experimentaram. Sabe o que essas pessoas pensam?
Elas dizem: eu entendo o conceito. Eu concordo que isso acontece. Olha o pensamento racional. Eu concordo que isso acontece. Se for da vontade de Deus, Ele sabe o meu endereço, Ele sabe onde eu estou, Ele sabe onde eu tenho o meu tempo com Ele, Ele pode conceder essa graça a mim. Pessoas que têm a revelação, mas não podem apontar nenhuma prova de validade disso nas suas vidas. Volto ao que eu disse para você agora há pouco: passam a vida contando experiências de outros, falando de experiências de outros, nenhuma prova, nenhuma experiência pessoal. Deus quer nos levar a experiências com Ele. Deus quer nos fazer experimentar coisas maravilhosas com Ele. Essas pessoas não podem mostrar a ninguém como fazer isso, como experimentar isso. Isso é pura religião. É a forma sem poder, sem agir de Deus, sem um mover de Deus. Durante o Império Romano, um pouquinho de história para você, muitos dos que eram chamados à igreja naquele momento, naquele tempo, tinham pouco entendimento acerca da certeza da salvação. E isso perpetuou durante muitos anos. As pessoas morriam sem ter a certeza da salvação, sem ter a convicção de que se elas foram salvas ou não. Mas a partir de um momento, houve um momento em que a igreja abraçou essa revelação de todo o coração e começou a ensiná-la, e começou a propagá-la, e começou a praticá-la, edificando-a na vida das pessoas, a fé das pessoas nela. E hoje nós consideramos isso a coisa mais simples do mundo. Nós perguntamos às pessoas: cara, você quer fazer uma decisão por Cristo? Você quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ah, eu quero. E vamos lá. Oramos pela pessoa. Senhor, recebe agora o meu irmão. Já chamamos de irmão. Recebe agora o meu irmão que confessa a Ti como Senhor e Salvador da sua vida. E qual é a convicção que nós temos após essa oração? Vamos, igreja. Qual é a convicção que nós temos após a decisão dessa pessoa por aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida e após orarmos por ela? Qual é a convicção que nós temos? Salvação. Salvação. Mas há muitos e muitos anos isso não estava claro para a igreja do Senhor. Mas isso começou a ser ensinado, isso começou a ser praticado, isso começou a ser edificado na vida das pessoas, isso começou a ser gerado fé nelas. E hoje nós consideramos isso como uma coisa mais simples do mundo. Um pecador receber a Jesus e está salvo. Mas gerações no passado trabalharam muito, plantando, regando essa revelação, colocando-a em prática. E isso é verdade nos nossos dias, amém? Mas alguém pagou o preço lá atrás. Quer ver um outro exemplo? Louvor e adoração. No Brasil, 40, 50 anos. Fora do Brasil, talvez uns 100 anos atrás. Era aquele louvor litúrgico, era aquela coisa do piano, né? Nada contra o instrumento, mas era aquela coisa litúrgica, era aquela coisa, sabe, mais down, mais aquela... E daqui a pouco começou um mover, daqui a pouco começou algo diferente. E agora a adoração ela já é extravagante, e agora nós já levantamos os braços, e agora nós já saltamos, e agora nós já adoramos ao Senhor de outras formas. E isso foi inundando a igreja do Senhor, isso foi tomando a igreja do Senhor por todos os cantos da terra, e nós temos a adoração que temos hoje. Você está entendendo que o propósito de Deus é muito maior do que aquilo que nós temos vivido? É muito maior. Deus trouxe a revelação da salvação muito antes, mas
O homem com seus paradigmas, tentando entender todas as coisas, querendo saber os pormenores das coisas, né? Ele segurou isso durante muito tempo. E isso aconteceu da mesma forma. A revelação da cura está em uma trajetória similar, amém? Está em uma trajetória similar. Temos falado sobre isso. Nós cristãos somos absolutamente responsáveis por levar a cura às pessoas. E nós precisamos falar disso, e nós precisamos buscar isso no Senhor. Levar as pessoas a provar a vontade de Deus, alinhando a realidade terrena com a realidade dos céus. É isso que Deus quer nos levar a viver. É isso que Ele quer nos levar a experimentar. A cura faz parte de uma vida cristã normal. A cura faz parte de uma vida cristã normal. É a palavra de Deus se cumprindo, é a palavra de Deus se realizando. Deus colocou isso na sua palavra. Jesus ilustrou isso no seu ministério, mostrou isso de uma forma muito clara. Muito clara. E a sua palavra diz para nós imitarmos o que Jesus fez. Temos imitado o que Jesus fez. Temos obedecido à revelação que Deus tem nos dado, ou ainda estamos tentando entender o que está acontecendo? Você bater no peito, se encher de autoridade e dizer: eu não entendo assim, eu não vejo assim. Que bom, Deus nos dá o livre-arbítrio e você pode pensar como você quiser. Só deixa eu dar um recado para você. A Bíblia diz assim. E se a Bíblia diz assim, eu creio assim. Porque ela é o meu manual de vida. Fique com as suas convicções. Mas você vai estar apenas na metade do caminho. Você vai viver apenas a metade do caminho. Por que é tão fácil acreditarmos que ao orar por uma pessoa, que ao estar com uma pessoa ela será salva, e no entanto, é tão difícil nos dispormos a orar por uma pessoa e acreditar que ela vai ser curada? Porque queremos entender. Porque antes de dar o próximo passo, queremos entender. Talvez hoje em alguns lugares, se você se dispuser a orar por alguém, você talvez até seja olhado de lado, né? Talvez até as pessoas deem uma conotação de que você é alguém que está sendo usado por influência do diabo. Talvez até isso venha, até isso as pessoas dizem. Enquanto a doença é considerada por alguns, e talvez infelizmente por uma maioria, um dom de Deus para fazer as pessoas se tornarem cristãos melhores. Porque pegam coisas soltas, experiências soltas, e não trazem a revelação da palavra de Deus para aquilo. Queridos, vejam o quanto a igreja do Senhor se desviou dos seus caminhos, do seu propósito, para acreditar em tais mentiras, para acreditar em tais situações. O correto seria cristãos normais. O correto seria cristãos normais verem deformidades e dizerem: não é problema para o meu Deus. O correto seria nós olharmos o câncer e dizer: não é problema para o meu Deus. Não é problema para o meu Deus. Não é problema, Ele pode agir, Ele pode fazer. Vamos orar com poder. Vamos orar buscando ao Senhor. Vamos buscar as realidades celestiais sobre essa situação. Vamos buscar a ação de Deus. Conta-se que 3 jovens estavam passeando. E o passeio deles tinha uma motivação. Eles queriam provocar o impossível. Eles queriam ver Deus agir. E quando eles passam em frente a uma sorveteria, eles entram, são
direcionados a entrar naquela sorveteria. E lá naquela sorveteria eles sentam e começam a olhar para os lados e começam a procurar por que Deus os havia colocado naquele lugar. Você lembra quando volta e meia eu bato nessa tecla dizendo que você está onde está não é por acaso, que você trabalha onde trabalha não é por acaso, que a faculdade que você faz não é por acaso, que Deus tem te colocado naquele lugar. E esses jovens entram naquele lugar e eles começam agora a olhar em sua volta e procurar, e eles veem um outro jovem de muleta. E eles veem aquele jovem de muleta e eles vão até aquele jovem, eles sentam junto com aquele jovem e perguntam para ele: podemos orar por você? Veja, eles não perguntam o que ele tem. Eles querem que aquele jovem prove Deus. Podemos orar por você? E aquele jovem começa a chorar e eles começam a orar por aquele jovem. Aquele jovem tinha uma deformidade por causa de um acidente na sua perna, e aquela sua perna começa a voltar ao lugar, e aquele jovem começa a chorar compulsivamente e começa a saltar e dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, no meio da sorveteria, e ninguém está entendendo nada o que está acontecendo. E depois eles descobrem que aquele jovem tinha sofrido um acidente, e aquele jovem era o principal corredor do colégio, no atletismo do colégio, e tudo aquilo estava trazendo uma depressão a ele, estava trazendo todo que é tipo de sentimento, e ele já vinha orando a Deus, ele já vinha buscando a Deus, porque ele queria ser curado daquilo, ele queria ser curado daquela situação. E agora ele salta, e agora ele glorifica ao Senhor, e agora ele exalta o nome do Senhor, porque alguém se dispôs a obedecer. Porque alguém se dispôs a dar o próximo passo. Amados, quantas vezes temos ficado pelo meio do caminho? Quantas vezes porque estamos tentando entender? Você consegue imaginar Jesus dizendo para o cego Bartimeu? Você lembra da história do cego Bartimeu? Você consegue imaginar Jesus dizendo para ele: olha, essa cegueira é um dom do meu Pai para tornar você uma pessoa melhor. Sabe, queridos, enquanto nós não tivermos, enquanto nós não ouvirmos da parte de Deus, pare de orar por determinada situação, nós não devemos parar. Enquanto Deus não der uma direção diferente da cura, porque Ele quer fazer de outra forma, porque Ele quer agir de outra forma, nós não devemos parar, nós devemos obedecer e crer que aquela revelação, aquilo que diz a sua palavra, é para ser colocado em prática. Jesus não disse isso àquele cego, no entanto, essa é a abordagem da maioria dos cristãos. Não entendem a cura porque não têm uma experiência com ela. João 9, Jesus está andando e aqueles que estão com ele ali perguntam ao ver aquele enfermo, ao ver aquele coxo: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Por que eu lembrei disso? Porque muitas vezes a situação está diante de nós, o problema está diante de nós, e nós estamos dando a volta lá em situações que não tem nada a ver com aquilo. Jesus está dizendo, Jesus dá a resposta àqueles homens, mas Jesus está dizendo, é para que o Pai fosse glorificado. O passo que nós dermos de obediência, o Pai vai ser glorificado através daquilo. O Pai vai ser louvado através daquilo. O Pai vai ser engrandecido através daquilo. Querido, quantas oportunidades nós perdemos de exaltar o nome do Senhor. Quantas oportunidades nós perdemos de honrar o nome do Senhor. Parte do que nos detém em dar o passo é as pessoas acharem que nós somos exagerados, nós somos fanáticos religiosos. Você está se importando com o que as pessoas dizem e não se importa com o que Deus
se importa das pessoas, do que elas precisam experimentar, do que elas precisam viver. Tudo é oração para isso, tudo é religião, tudo é Deus, meu amado. Tudo é Deus. Não importa o que as pessoas dizem, importa o que meu Pai está me mandando fazer, importa o que meu Pai pensa ao meu respeito, importa o que o meu Pai quer que eu faça, importa a direção que o meu Pai está me dando. Ficamos preocupados com o que está em nossa volta, tememos o exagero, muito mais do que tememos a falta, e não agimos, tememos constrangimentos. E se Deus agir? E se Deus fizer? Por que não fazemos essa pergunta? Por que não fazemos essa pergunta? Deus deu a direção, vá, obedeça, Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai se mover, Ele deu a direção, Ele orientou dessa forma. Deveríamos olhar para as pessoas com problemas, com situações e dizer: Deus me ama tanto que colocou essa situação, colocou esse problema diante de mim para me usar como instrumento na mão dEle para honrá-lo. É olhar sobre a perspectiva de Deus e não sobre a perspectiva humana. A perspectiva humana diz assim: você vai ser constrangido, hein? Cuidado, e se não der certo esse negócio aí? Olha lá. E se não acontecer, vai passar aí vergonha na frente de todo mundo? Aqui, nesse lugar público, você vai orar por alguém? É assim ou não é, igreja? Infelizmente, é assim. Mas a perspectiva de Deus não é essa. A perspectiva de Deus não é essa. A perspectiva de Deus, os olhos de Deus estão olhando para aquela situação de uma forma totalmente diferente. E você lembra do texto que fala: o que ligardes na terra será ligado no céu? E aí Deus tem uma situação aqui, e tem você aqui, Ele precisa conectar essas duas coisas, para que essas duas coisas conectadas se conectem às realidades celestiais, e o agir poderoso de Deus venha sobre aquela situação. Mude a sua mente. Mude a sua mente. Deus pode fazer sozinho, Ele não precisa de nós, ponto. Mas Ele quer nos usar, porque Ele nos criou com um propósito. Ele nos criou com um propósito, e nós precisamos pôr em prática essas verdades. Olhe para as circunstâncias. Talvez você tenha um amigo, uma amiga lá no trabalho, talvez alguém na sua família, talvez um casamento sendo desfeito. Você já orou com essa pessoa? Eu não sei, eu sou tão fraquinho. Você é fraquinho, meu amado, mas o Deus que vive em você é forte pra caramba. Você não é fraco, mas quer acreditar nisso? Pelo menos acredite que Deus é forte. Ele quer te usar poderosamente na vida de tantas pessoas que te cercam. É olhar para a circunstância e dizer: que oportunidade Deus está me dando de ser louvado, de ser honrado. Que oportunidade Deus está me dando em ministrarmos àquela pessoa e ela ser curada nas suas emoções, nos seus sentimentos, na realidade que ela está vivendo. Pense um pouquinho sobre isso. Pense um pouquinho sobre como é tremendo ser usado por Deus. É uma perspectiva absolutamente diferente, totalmente diferente. Diga à pessoa que está do seu lado: não devemos evitar o impossível. Não podemos evitar o impossível, mas nós devemos ser atraídos por Ele. Atraídos por Ele. Por que quando a gente coloca esse momento da oração, aqueles que têm impossíveis venham à frente, e aí você vem à frente? Por que você vem à frente se você não crê que Deus pode usar você para realizar o impossível na vida de alguém? Mudança de mente. Mudança de mente.
Mente transformada. Mente transformada. O poder que há nisso, e Deus quer usar de uma forma poderosa. Não devemos evitar o impossível, mas sim ser atraídos por Ele. Há um impossível? Senhor, Tu podes. Há algo para acontecer? Senhor, Tu podes. Senhor, Tu podes fazer. Jesus tinha uma preocupação com a sua volta. E olha que interessante, essa preocupação não era o fato de encontrar pessoas exageradas. Não era. Ao contrário, ele diz em Lucas 18:8: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier... Você pode terminar para mim? Encontrará fé na terra? Onde temos depositado a nossa confiança? No que nós temos crido? No que nós temos crido? No que nós temos crido? Quando você coloca a revelação em prática. Quando você coloca a revelação em prática, o que era impossível começa a parecer lógico. O nosso problema é querer entender antes. Dê o próximo passo, obedeça. Dê o próximo passo. Obedeça. Deixe Deus fazer, deixe Deus agir. E a sua área de fé se expandirá. E você não vai dar um passo apenas, mas você vai dar vários passos. Essa revelação o colocará em uma experiência sobrenatural. Algo que você não tem controle, porque quem está controlando tudo é o Deus Todo-Poderoso. Isso vai revestir você de poder para fazer as obras do reino, para propagar ao Senhor e não apenas falar dele, mas levar as pessoas a experimentá-lo. A experimentá-lo. À medida que colocamos a revelação em prática, temos a oportunidade de experimentar o agir de Deus, ver Deus agindo na vida das pessoas. Agora, eu não sou mais um contador de experiências dos outros, porque eu vi Deus fazer através da minha vida. Eu não sou apenas um observador, não, agora eu participo daquilo que Deus quer fazer, porque eu me movi nessa direção. É crucial, amados, que vejamos, através do milagre, a lição que Deus quer que aprendamos. A lição que Ele quer nos revelar, a lição que Ele quer nos ensinar. E nós precisamos dar o próximo passo. Nós precisamos ir nessa direção. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. O entendimento, ele é uma experiência. Não é algo racional. Não é algo que você vai entender. A partir do momento que você der o passo, tudo vai começar a se tornar, vai parecer mais lógico para você. A sua fé vai começar a se expandir. Mas o próximo passo é você que dá. Não adianta orar dizendo, Senhor, mas mostra mais alguma coisa. Senhor, fala mais alguma coisa. Ele vai continuar dizendo para você, dê o próximo passo. Obedeça a minha revelação. Obedeça a minha direção. Faça a minha vontade. Chame as realidades celestiais para essa situação. Quantos querem dar o próximo passo? Coloque-se em pé, por favor. Precisamos pedir para ter uma experiência daquilo que cremos. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Diga, Senhor, eu quero ser usado. Ah, mas eu não tenho dom de cura. Quem foi que Deus escolheu para ter dom de cura? Tem uma lista em algum lugar que nós vamos e vemos lá quem que foi escolhido, selecionado para ter o dom de cura no ano de 2019. Deus escolhe e Deus usa aqueles que obedecem. Aqueles que não tentam entender as coisas espirituais, mas
Fluem nesse rio. Fluem nesse rio. Vão na direção do Senhor. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui. Está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim. Silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural.
porque cremos em Ti, vivemos não pelo que vens, mas pela confiança no Teu caráter, na Tua pessoa. Cremos que muito mais o Senhor está para fazer em nós e através de nós, em nós e através de nós.